apresentação da mesa de hoje. A mesa de hoje tem o nome, né, de Desmatamento, Agronegócio e Pandemia. Ela é a mesa 7, né, a mesa de encerramento de um ciclo de mesas, né, como a professora Carla falou, da disciplina de seminário de doutorado 1, do curso de doutorado do programa de pós-graduação em Geografia da UFRJ. A mesa ela foi organizada pela turma, rapidamente, né, como a professora Carla falou, e a mediação vai ficar por conta aqui da Marília, do Pedro e de mim, Rafael Torres, tá? Maria Silva, Pedro Quental e Rafael Torres. Bom, agradeço muito ao Alan e ao Marcelo pela presença hoje, né? Vou ler rapidamente aqui a ementa do que a turma concedeu aqui para essa mesa, e aí passamos para a apresentação dos convidados e iniciamos a mesa. A pandemia de Covid-19 colocou a humanidade diante de uma crise sanitária e social sem precedentes. Diversos estudos apontam para a relação entre o surgimento de novos patógenos e a crise ecológica que atravessamos. No Brasil, o desmatamento de biomas como a Amazônia e o Cerrado, em função da expansão das fronteiras agrícolas, responde à crescente lógica da financiarização da agricultura, a corrida pela apropriação de terras e as demandas de um modelo econômico centrado na exportação de commodities. Esses processos têm sido responsáveis pelo aprofundamento da vulnerabilização ambiental e social, tanto em contextos rurais quanto urbanos, e são apontados, entre outros fatores, como vetores propícios ao surgimento e à recorrência de epidemias causadas por doenças infecciosas, como as zoonoses que originaram a gripe aviária e a gripe suína, assim como o aumento de arboviroses como a dengue, o zika vírus e a chikungunya. Trata-se de uma crise que coloca em relevo as relações entre saúde e meio ambiente e põe em xeque o modo de produção capitalista e a cultura ocidental fundada no consumo. O enfrentamento dessa crise nos exige a construção de novas chaves de interpretação, de enfoques científicos complexos, integradores e sensíveis ao diálogo com outras matrizes de conhecimento. Bom, bom dia, né, Marcelo, Alan, professoras, colegas. Vou fazer uma apresentação breve aqui dos convidados. Primeiro, agradecer, né, a presença deles, por terem aceito o convite. O Marcelo, ele é graduado em Engenharia de Produção pela UFRJ e em Psicologia pela UERJ, mestre e doutor em Engenharia de Produção pela UFRJ, com doutorado sanduíche e pós-doutorado em Medicina Social na Universidade de Frankfurt. É pesquisador titular do Centro de Estudos em Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana da Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca, né, ENSP, da Fundação Oswaldo Cruz, onde coordena o Núcleo Ecologias, Epistemologias e Promoção Emancipatória da Saúde. É investigador associado no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e, entre outros projetos, coordena um mapa de conflitos envolvendo injustiça ambiental e saúde no Brasil. Ele atua, então, na área da saúde coletiva, e nos últimos anos vem se dedicando aos temas da ecologia política, economia ecológica, movimentos por justiça ambiental, processos de vulnerabilização e vulnerabilidade socioambiental, produção compartilhada de conhecimentos, promoção emancipatória da saúde em favelas, agrotóxicos e transição agroecológica. Complexidade, riscos e incertezas, princípios da precaução e ciência pós-normal. Depois vocês podem completar alguma coisa que tiver faltado, né? O Alan, né? Alan Rodrigo de Campos Silva é geógrafo, mestre e doutor em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, e trabalha com os temas da modernização brasileira, formação territorial, agroindústria avícola, relações de trabalho, saúde coletiva, doenças ocupacionais, infecciosas, migrações e refúgio. Ele pesquisou a indústria avícola brasileira e a imigração de Angola, Senegal e Congo para o Brasil contemporâneo, no contexto da cooperação para o desenvolvimento no sul global. Ele é tradutor para o português do livro Pandemia e Agronegócio, Doenças Infecciosas, Capitalismo e Ciência, de Rob Wallace. Atualmente ele participa do Fórum Popular da Natureza, pode contar aí para a gente também depois se tem mais algum vínculo, né? E é isso.
Obrigada, viu, gente, mais uma vez pela participação. Vou passar a palavra, né, para o professor Marcelo. Ele pode se demorar em volta de 30 minutos. Depois a gente passa para o Alan e aí, por fim, a gente faz um debate de 1 hora, mais ou menos. Bom, então, agradeço o convite. Eu espero que a minha apresentação hoje e os debates que a gente vai ter possam inspirar, do ponto de vista de referenciais teóricos, metodológicos, a formação no âmbito, principalmente do nível de doutorado de vocês. A geografia, ela tem sido fundamental no campo da saúde coletiva, e ela é, dentro das ciências sociais e humanas, um referencial extremamente importante na atualidade para a gente entender o capitalismo e entender a dinâmica das questões ambientais, socioambientais e dos problemas de saúde, do que a saúde coletiva chama de determinação social da saúde, que é um marco fundador da medicina social latino-americana e da saúde coletiva. Então, dizer que eu sempre tive relações muito fortes, para além da questão do geoprocessamento, que é uma ferramenta estratégica desde os anos 90 nesse processo, mas que eu não trabalho diretamente com a geografia, e eu trabalho muito mais com um conceito fundamental que atualmente transcende a geografia, mais do que espaço, é o conceito de território. Todo o trabalho fundamental sobre os processos de territorialização, desterritorialização, a relação do território como uma expressão mais complexa de espaços e disputas de poder, de perspectivas, é um elemento que foi muito marcante na minha formação, desde os anos 80 e 90, a influência de Milton Santos. Eu me lembro que, em 1987, entrando nem sei se Pedro já era nascido, né? Porque Pedro, por acaso, eu conheço Pedro assim, pequenininho, recém-nascido, porque os pais dele eram meus vizinhos lá em Santa Teresa, no prédio que eu morava. Mas em 1987, 86, 87, entrando na Fundação Oswaldo Cruz como pesquisador, eu me lembro dos primeiros debates que eu participei, assistindo como pesquisador da plateia e interagindo, fazendo perguntas com o Milton Santos. Há um pesquisador importante, que atualmente já está aposentado, que é o Paulo Sabrosa, que teve uma influência muito importante para o entendimento dos problemas de saúde diversos, inclusive na Amazônia, o tema da malária, utilizando todo o referencial teórico do Milton Santos. Por exemplo, a ideia dos circuitos superiores e inferiores do capitalismo, os processos de territorialização vieram um pouco depois, mas, enfim, eu diria que toda a discussão do espaço e do território são absolutamente centrais para entender os processos de saúde, e particularmente os processos de saúde e ambiente. Então, dizer que a minha relação com a geografia, ela sempre existiu, mas ela não é central, e vocês vão entender por quê, porque eu vou perder um bom tempo antes de entrar propriamente no tema do agronegócio e da questão da pandemia, dar um pouco o referencial que eu tenho trabalhado nos últimos tempos. Eu diria que chega um momento da vida que ou você se aposenta, ou você, sei lá, o que vai fazer da vida, ou você morre, né? Eu tive um evento de saúde bem sério há poucos anos, em 2018, quando eu retornei de Portugal, lá do Centro de Estudos Sociais, trabalhando diretamente com Boaventura, e aí eu resolvi criar o NEEPS, que é o Núcleo Ecologias, Epistemologias e Promoção Emancipatória da Saúde. Desde então, é impressionante as coisas que a gente tem produzido sínteses, e eu quero um pouco mostrar para vocês, para entrar na questão do agronegócio, mostrar um pouco o que significa essa articulação de 3 campos interdisciplinares de conhecimento que são a grande matriz conceitual e teórica para a nossa perspectiva de trabalho, que é a saúde coletiva, é a ecologia política e é a
são as abordagens pós-coloniais e, particularmente, o nosso vínculo com as epistemologias do Sul, com o trabalho, a síntese de Boaventura de Souza Santos. Nós, inclusive, isso também é uma propaganda aqui, a gente dá, há 4 anos, damos um curso internacional de uma semana. Esse ano foi virtual, de 2 semanas, meio período cada dia, junto com o Centro de Estudos Sociais, lá da Universidade de Coimbra, chamada A Saúde Coletiva em Diálogo com as Epistemologias do Sul. E estaremos publicando até o final desse ano um livro justamente com esse título. Bom, eu vou botar aqui uma apresentação, vou compartilhar, e vou nessa apresentação passar bem sinteticamente alguns slides para ficar dentro dos 30 minutos para fazer essa exposição inicial para entrar, então, no tema do agronegócio e da pandemia. Primeiro, fazer aqui quem estiver interessado em saber mais dos artigos que nós temos produzidos, principalmente nos últimos 4 anos, pode entrar no portal lá do DEPS, da Fiocruz. Quem tiver interesse, lá estão disponíveis artigos, estão disponíveis várias atividades. E temos também um canal no YouTube com uma linguagem que tem sido privilegiada, e vocês vão entender na minha exposição por que são os audiovisuais, o cinema, o documentário, que é o YouTube, o canal NEPS em Movimento. Lá está, por exemplo, o filme O Fio da Meada, com do Silvio Tendler, o diretor. Eu e Marina Fazanello, minha companheira e pesquisadora do NEPS, também somos corroteiristas desse documentário. Tem vários outros documentários, a gente tem trabalhado também com vários outros audiovisuais, além de elementos, debates que estão lá presentes. Oi. Bom, o objetivo... eu estou em aula agora, eu posso chegar daqui a pouco? A Vanessa foi lá para a clínica, estou esperando. Carla, seu microfone está aberto, por favor. Sorry. É bom avisar logo antes que ela comece a falar coisas pessoais, né? Que não vai ser bom espalhar aqui para todo mundo, né? Bom, o nosso objetivo fundamental, a gente sintetiza na ideia de desenvolver conhecimentos interdisciplinares, metodologias sensíveis, colaborativas e diálogos interculturais que apoiem lutas sociais e processos emancipatórios por saúde, dignidade e direitos territoriais das populações dos campos e cidades. Então, é uma marca nossa, uma perspectiva interdisciplinar e também intercultural. É uma perspectiva nossa trabalhar com metodologias colaborativas, participativas, pesquisação, junto com movimentos sociais, junto com organizações comunitárias envolvidas em lutas sociais. E é também uma particularidade nossa essa interface dos campos e cidades para repensar e reinventar a ideia de alternativas ao desenvolvimento, alternativas para pensar o futuro das cidades e para pensar também futuro de agendas envolvendo povos e comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas e também camponeses. E aí, então, eu vou entrar nesses 3 campos, que são campos estratégicos que nos alimentam, todos eles campos interdisciplinares. O primeiro campo é o campo da saúde coletiva, que trabalha, e eu vou falar já que nós trabalhamos com a integração de 4 dimensões de injustiças, ou 4 dimensões das justiças que são estratégicas para as lutas emancipatórias. Todas elas estiveram envolvidas nas lutas emancipatórias, e a questão da crise civilizatória atual é justamente a limitação e um certo esgotamento das perspectivas da modernidade, de emancipação social, colocados pela modernidade eurocêntrica, e que inclui, inclusive, boa parte das contribuições críticas das ciências sociais e humanas dos últimos tempos, dos 2 últimos séculos, particularmente a partir do século XX. A saúde coletiva, ela incorpora a dimensão da justiça social e a perspectiva crítica para pensar o fenômeno que ela vai denominar de determinação social da saúde.
ou seja, como que as injustiças e as desigualdades sociais interferem nos processos de saúde e doença, e dessa forma também produzem condições inadequadas de vida e de trabalho, e também não geram serviços e sistemas de saúde, de prevenção, assistência, promoção, e com isso intensificam, vulnerabilizam, intensificam processos de adoecimento que interferem nos chamados padrões de morbimortalidade, de morbidade de doenças, os processos como que as pessoas adoecem, e de morte, ou seja, como que certos grupos sociais morrem de maneira mais cedo ou com mais sofrimento. Então, existem duas áreas que nós, na nossa trajetória, temos particular atuação dentro da saúde coletiva, que é a promoção da saúde, que é uma discussão muito complicada no campo da saúde pública, hegemonizada pela biomedicina, pela medicina científica, que fala muito mais da doença, das patologias e dos processos de saúde e doença, do que propriamente uma discussão sobre o que promove a saúde. E, nesse sentido, há uma certa redução, que é um embate eterno e permanente no campo da saúde pública, entre uma visão da medicina científica e das visões tecnocráticas e técnico-científicas que incluem a vacina, incluem os remédios, a indústria farmacêutica, e que se articulam mais e mais com a lógica capitalista e o poderio capitalista. O campo da saúde e a doença, ela passa a ser um elemento estratégico sobre vários aspectos do capitalismo. E, de um outro lado, a ideia da promoção da saúde pela medicina social, que vai, no Brasil, se transformar em saúde coletiva, né, que é um fenômeno particular da história da medicina social na América Latina e no Brasil, em particular. E, nesse contexto, então, algumas questões que nós nos fazemos é o que promovem territórios e cidades sustentáveis e saudáveis, e como ultrapassar a visão individualista e consumista e os estilos de vida saudáveis, que inclusive influenciam a ideia de uma promoção da saúde mais restrita, que é assumida pela Organização Mundial de Saúde. E, de outro lado, a sub-área ou a área de saúde e ambiente dentro da saúde coletiva. E aí a nossa perspectiva, desde os anos 90, eu participo do GT de Saúde e Ambiente da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, toda uma discussão em torno do modelo de desenvolvimento capitalista, neoliberal, dependente, né, nos anos 70, 80, e, recentemente, o que é um tema central do nosso debate, o modelo neoextrativista puxado pelo agronegócio, mineração e infraestruturas, que é a inserção de boa parcela do sul global, da América Latina e do Brasil, dentro do sistema mundo das últimas décadas, na lógica do Wallerstein, e o papel específico da exploração dos recursos naturais e da formação de todo o mercado de commodities agrícolas e metálicas que envolvem a inserção dentro do capitalismo global de países como o Brasil, e os impasses que se dão em relação a isso. Esse tema é um tema absolutamente central, que eu tenho trabalhado há muito tempo, e vocês vão ver na parte final da minha apresentação, fazendo a relação com a pandemia. E, por fim, quer dizer, ainda dentro disso, o foco que eu dou, apoiado pela área que a gente já vai entrar, que é a ecologia política, é como que esses problemas, os impactos desses modelos geram, além de problemas de saúde das populações e processos de vulnerabilização, eles também geram conflitos e injustiças ambientais. E aí a gente entra no segundo campo interdisciplinar, que é a ecologia política e os movimentos por justiça ambiental. Eu tenho trabalhado com isso desde a década de 90, tive a sorte de trabalhar com grandes nomes da ecologia política internacional, inclusive da economia ecológica. Eu trabalhei durante muitos anos num projeto grande com o professor de Barcelona, o João Martins Allier, me envolvi com vários grupos e pessoas importantes da ecologia política na América Latina, e a ecologia política ela estabelece ou estuda ou amplia a relação política a partir da questão ecológica, da crise ambiental e da sua aproximação com as ciências da sustentabilidade.
ou seja, a relação entre a economia ecológica, que é uma outra área particular que se desenvolveu a partir dos anos 70, muito interessante, por sinal. O Nicholas Georgescu-Roegen é uma figura central americana, que é uma das bases, dos pilares do desenvolvimento da economia ecológica, mas também a geografia política, a sociologia ambiental, particularmente a sociologia ambiental crítica, e conceitos que são absolutamente centrais. Um conceito absolutamente central é o conceito de metabolismo social, a ideia também das desigualdades socioambientais, e conceitos que são particularmente caros a nós dentro do NEEPS, no campo da saúde coletiva, que são os conceitos de conflitos ambientais e territoriais, os movimentos por justiça ambiental e as lutas contra o racismo ambiental. Eu convido vocês a participarem ou navegarem um pouco no mapa de conflitos envolvendo injustiça ambiental e saúde no Brasil, que a gente desenvolve ele desde 2008, está no ar desde 2010 e continua atualmente com mais de 600 conflitos ambientais emblemáticos em todo o Brasil. Por fim, há as escolas pós-coloniais e, particularmente, as epistemologias do Sul, e um conceito central para nós, porque se o conceito anterior da ecologia política ele vai estar em torno da justiça ambiental, para nós faltava um elemento fundamental para aprofundar o conceito de racismo, e esse conceito ele é aprofundado pela noção das exclusões radicais e por todo um conjunto de aportes que vem desde Fanon e de todo um conjunto de vertentes, escolas pós-coloniais, e nos últimos tempos a minha e a nossa aproximação do grupo que eu trabalho com as epistemologias do Sul, com essa obra gigantesca e sintética que faz articulação não só com a América Latina e com o Brasil, mas também com a África, com a Ásia, enfim, com todo o conceito de sul global, que é um conceito muito estratégico e importante, e que amplia a ideia de justiça para a ideia de justiça cognitiva, porque traz à luz a crise civilizatória a partir das dimensões ontológicas e epistemológicas vista como limitadas dentro das perspectivas emancipatórias da modernidade ocidental eurocêntrica, inclusive as visões de origem marxista, materialista, dialética, que surgem, que são muito importantes para entender o capitalismo, mas, de alguma maneira, impõem, muitas vezes, têm dificuldade de reconhecer outras perspectivas ontológicas e epistemológicas que estão por detrás da crise. Então, a questão central é de entender as várias crises e as várias injustiças e o papel da justiça cognitiva diz respeito aos três eixos de opressão da modernidade. O capitalismo, em particular o capitalismo atual, o capitalismo vinculado ao neoliberalismo, ao neoextrativismo e a expansão do fascismo social. O colonialismo, ou a colonialidade, como preferem vários autores da escola modernidade, colonialidade. Marcelo, desculpe interrompê-lo, mas é porque aqui o slide não passou para a gente. Você chegou a passar ele da primeira página? A gente ainda está no título. Olha, comigo está passando perfeitamente. Eu não sei por quê. Agora passou. Agora a gente está vendo. Porque eu vou passar, porque o que eu tinha passado era do slide inteiro. Acho que é melhor eu passar assim. Mas não tem problema. Eu estou aqui e eu vou, então, acelerar, porque ainda me faltam cerca de 15 minutos, se eu não estou enganado, e eu quero chegar logo nesse final dos referenciais teóricos que eu estou passando. Desculpa a intervenção. Obrigado. Não, muito obrigado. A questão fundamental da justiça cognitiva e das abordagens pós-coloniais é que nós não podemos entender os processos, inclusive territoriais, espaciais, e de opressão, e, consequentemente, as lutas emancipatórias, exclusivamente pelas lógicas de exploração capitalista. É claro que isso já há muito tempo, desde Gramsci e outros autores, envolvem uma dimensão do estudo da ideologia e a dimensão simbólica dentro das lógicas de dominação, mas a perspectiva pós-colonial, as vertentes elas vão colocar uma nova vertente, que diz respeito a uma explicação
que o Boaventura vai chamar das linhas abissais ou da abissalidade, que é entender, em particular no sul global, mas no mundo capitalista inteiro, como existiu uma expansão das sociedades metropolitanas baseada no Estado, no direito e na ciência, enquanto que dentro, particularmente do sul global, e dentro dessa divisão, existe uma sociedade em que há um outro tipo de exclusão que não é a exclusão social provocada pela exploração capitalista. É uma exclusão radical que envolve uma dimensão tanto ontológica como epistêmica que exclui possibilidades de ser, de poder e de conhecer, de sentir, que são expressas por diferentes povos do sul global e que foram dominados crescentemente e eliminados no contexto do colonialismo, mas o fim das colônias não significou o fim desse processo de exclusões radicais. Então, as violências radicais das exclusões radicais contra indígenas, negros, camponeses, mulheres, comunidade LGBTQI, etc., porque envolve também o eixo do patriarcado, do heteropatriarcado, eles são muito importantes para a gente entender a própria explicação do racismo. Ou seja, não é apenas uma questão do racismo, é uma questão altamente complexa, que eu diria que as ciências sociais humanas e os processos políticos emancipatórios dessa transição rumo a sociedades pós-capitalistas e pós-coloniais estão apenas começando a realizar, que é o diálogo com os saberes e as culturas do sul global, e que no Brasil, particularmente, é extremamente rico pela força das lutas e dos movimentos indígenas, da negritude, dos quilombolas, dos camponeses. Então, muito rapidamente, eu nem vou me deter aqui, existem, então, essas 4 injustiças ou 4 justiças que o tempo todo estão nos movimentando, teoricamente e metodologicamente, para pensarmos os processos saúde e doença e as buscas por essa promoção emancipatória da saúde. E para avançar na justiça cognitiva, um elemento que é muito importante para nós, diz respeito a uma dimensão metodológica que não pode ser apartada da dimensão teórica e que nós diríamos que é central nos limites da academia numa perspectiva de emancipação e transformação social. A academia, ela é centrada na ciência, ainda que dialética, e num processo de razão que se aparta de dimensões afetivas e de dimensões éticas e estéticas que são colocadas para o campo da filosofia, para o campo das artes, para o campo da literatura, para o campo das ciências da religião, para o campo da metafísica, da espiritualidade. E quando a gente fala de povos do sul global, quando a gente fala de outras formas de ser e sentir e de saberes, quando a gente fala do Coracionar, que é um intelectual andino, Patrício Guerreiro Arias, que é uma fonte de inspiração para nós, é impossível fazer a relação entre e perceber os limites das linguagens logocêntricas, intelectuais, baseadas na palavra e no discurso sofisticado e erudito, e na produção de teorias, de conceitos, com as linguagens da vida que ultrapassam a linguagem acadêmico-logocêntrica. Então, eu diria que um desafio nosso é como ir construindo com qualidade e de uma maneira não superficial a aproximação das linguagens da vida. Por isso que a gente tem trabalhado com linguagens e relatos, além de acadêmicos, livros e artigos, com os gráfico-imagéticos, os poético-musicais, os documentários audiovisuais, com os diálogos interculturais, a tradução intercultural e a ideia de ecologia de saberes. Então, são elementos estratégicos para a nossa perspectiva. E não vemos como haverá transformação se a gente não aprender a realizar o diálogo mais de coração e integrando razão e afeto com os povos e suas lutas do sul global, como indígenas, de matriz africana, etc.
Então, para isso, a gente tem trabalhado com uma estratégia metodológica de produção de saberes, encontros de saberes e construção de agendas de pesquisa, que tem, inclusive, nos levado nos últimos anos a esses projetos. A gente está trabalhando com 3 grandes projetos, um de matriz africana, outro envolvendo o povo Munduruku no Médio Tapajós, com ênfase na questão do garimpo e do mercúrio, é um grande desafio, e, por fim, um outro projeto envolvendo a agroecologia, moradia digna e cuidado, envolvendo a organização comunitária SEM do Complexo da Penha, e também do Alemão, e também envolvendo Salvador e a luta dos movimentos do Sem Teto na Bahia, que é um projeto belíssimo. A gente tem muito orgulho e honra para enfrentar os desafios desses projetos e apoiar suas lutas. Então, eu vou aproveitar o meu momento final para entrar no tema que eu acho que o Alan vai aprofundar a partir daqui, das questões que eu vou colocar. O que isso, tudo que eu falei, tem a ver com o tema do agronegócio e da pandemia. Primeiro que a questão fundamental diz respeito ao neoextrativismo e ao modelo neoextrativista, puxados tanto pelo agronegócio como pela mineração, por setores e por todas as infraestruturas associadas a eles, e que são processos radicais de conformação de interesses geopolíticos e do capital financeiro e produtivo transnacional com elites nacionais, e que são muito importantes para a gente entender, inclusive, essa é uma das teses, a gente recém enviou um artigo que está sendo avaliado sobre a relação entre neoextrativismo, garimpo e a expansão do fascismo social. O neoextrativismo, ele radicaliza a exclusão radical no sul global. E eu vou entrar direto no tema do agronegócio, nem vou falar da mineração, que é uma outra enorme tragédia no Brasil. O garimpo, ele é um caso muito interessante, porque é um caso que articula de maneira mais orgânica os circuitos superiores com os circuitos inferiores do capitalismo e destes com os circuitos periféricos e marginais da lavagem de dinheiro, da transformação do ouro ilegal no ouro legal, da importação de mercúrio para poder produzir o ouro, que é um mercúrio contrabandeado, toda a relação de toda essa economia com a prostituição, o assassinato, o comércio de drogas, e a relação disso com a expansão do fascismo social, e bem sinteticamente, nós temos discutido bastante como não é casual que o neoextrativismo e o agronegócio, que fez parte durante todo o tempo de coalizão com o governo FHC e durante toda a trajetória do PT, faz essa guinada que eu considero muito orgânica, decorrente de um elemento central. O agronegócio depende, no Brasil, estruturalmente, da expansão dos latifúndios e de um agronegócio químico dependente, que provoca degradação ambiental, que demanda desmatamento, que gera redução da biodiversidade. É por isso que ele é químico dependente, porque a biodiversidade é vista como praga, e nesse processo as áreas de proteção ambiental, todo o sistema de conservação, de unidades de conservação, todos os territórios que foram parcialmente garantidos e que atualmente existe uma grande luta sobre o tema do marco temporal, vai haver, a partir de agora, né, uma manifestação gigante lá em Brasília dos povos indígenas, como que os territórios quilombolas e a própria reforma agrária, que, na verdade, não foi vencedora na legislação, na Constituição Cidadã, foi o grande derrotado, todo esse processo ele é absolutamente necessário para a expansão do agronegócio brasileiro, na forma como ele está estruturado. Então, sempre houve uma tensão com os direitos humanos, com a proteção ambiental, com os povos indígenas e quilombolas, com os povos camponeses e as lutas por reforma agrária. E, no limite, a expansão da violência e do fascismo social são muito naturais para a perspectiva do agronegócio, ainda que seja o agronegócio formal da produção de commodities e de uma grande
riqueza gigantesca do ponto de vista econômico. Então, vivemos nesse momento um processo que é absolutamente necessário de aprofundamento das condições políticas simbólicas, daí a chamada guerra cultural, e que se associa com a milícia e com os fundamentalismos religiosos, neopentecostais, e as forças políticas mais atrasadas, por um retrocesso que lembra muito o faroeste do século XIX, no capitalismo neoliberal em pleno século XXI. E para concluir a minha fala, que eu já estou chegando, nos 30 minutos, eu quero dizer que, não sei até de que maneira o Alan vai avançar nesse aspecto, eu fiz questão de dar um referencial teórico para dizer como que a gente se aproxima desse tema. É muito legal que a gente tenha aqui justamente o tradutor, do Rob Wallace, ele esteve presente com a gente, eu recomendei isso, inclusive, não sei aí quem teve disponibilidade para assistir esse debate do Ágora, com muita gente boa, puxado pela Abrasco, estava lá, o próprio Stedley estava no debate, e o Wallace fez uma apresentação em inglês, que é traduzida simultaneamente para o português, e ele fala dessa inevitável aproximação de um circuito de produção de patógenos natural das florestas, dos ecossistemas, e de toda a indústria de proteína animal, através do gado, das aves e da própria expansão suína. Então, de um lado, o agronegócio ele se amplia, degradando ecossistemas e florestas e produzindo desmatamento. E a soja, por exemplo, no fundo, ela é a principal fonte de proteína animal, porque a principal fonte da soja como commodity é para a produção de proteína animal. Então, toda a indústria da proteína animal, em grande parte, explica tanto a expansão do agronegócio, da pecuária, quanto também a degradação de ecossistemas, que formam circuitos com vários filtros de proteção, de circulação mais ou menos estáveis de vários micro-organismos, bactérias e particularmente vírus, que se instabilizam do ponto de vista dos processos de transformação dos ecossistemas e aproximam a indústria da proteína animal, dos gados, aves e de porcos, que é uma loucura, sem querer ser vegano e sem induzir pessoas a serem vegetarianas. Eu, particularmente, tenho vários problemas com a ideologia vegana, eu acho extremamente problemática. Existem, nesse momento, só um rápido parênteses, a gente está trabalhando com o pessoal de uma organização chamada FONSAM-POTMA, que trabalha com a questão da segurança e soberania alimentar dos povos de matriz e territórios de matriz africana, e toda a discussão que está vindo contra o sacrifício de animais da maneira mais pesada e não democrática e violenta, ela está vindo das sociedades de defesa dos animais, da vigilância sanitária, e isso é um elemento importante, pela dificuldade que a vigilância sanitária, a própria saúde pública, tem de fazer essa intermediação política intercultural, interdisciplinar, e também dos veganos, que é uma surpresa, além das igrejas neopentecostais, que denunciam as práticas dos terreiros e territórios tradicionais de matriz africana, nós temos lá os veganos envolvidos em vários processos de ação envolvendo o Ministério Público no Brasil. Então, é só um rápido parênteses, mas que o agronegócio, então, ele forma essa junção perfeita em que a criação de animais, que é uma verdadeira loucura, produção intensa de remédios e de formas de crescimento rápido e de transformação genética, e, ao mesmo tempo, a quebra de barreiras e circulação de novos vírus que eram protegidos em sistemas ecossistêmicos, em ecossistemas relativamente estáveis, que não somente se desestabilizam, como também geram aproximações entre ambientes de florestas naturais, que cada vez deixam de ser, com os sistemas de produção, principalmente de gado, de aves e de porcos. E não é à toa
que pessoas como Rob Wallace, já desde 2012, e vários outros autores, estão prevendo a possibilidade de crescimento de pandemias incontroláveis que já vem acontecendo há muito tempo. Na verdade, a atual pandemia de Covid teve vários ensaios anteriores e com menor gravidade por várias razões, mas nesse momento há uma forte relação entre pandemia, degradação socioambiental, agronegócio e intensificação de circulação de novos patógenos que têm uma capacidade, tal como a Covid, de circulação impressionante e com características em termos de efeitos de curto prazo, que vem exigindo, e eu vou terminar aqui a minha fala, porque eu já passei do meu tempo, para uma situação que se coloca a gente numa espécie de sinuca de bico muito difícil, que é toda a nossa crítica à indústria farmacêutica e a crítica que nós temos, a crítica científica das medicinas tradicionais e das medicinas indígenas, de matriz africana, de base em ervas, práticas espirituais e rezas, e relações orgânicas de confluência, como vai dizer o Nego Bispo, entre a natureza e a vida e a confluência da vida na relação com a natureza, toda a crítica que é feita pela medicina científica, pela indústria farmacêutica, e toda a crítica que o ambientalismo faz à perspectiva violenta dos riscos associados às novas tecnologias, toda a discussão do princípio da precaução, nesse momento, está bloqueado pela busca de soluções das vacinas, das soluções, entre aspas, científicas. Então, eu diria que se eu sou capitalista, quero dominar e sou defensor da indústria farmacêutica, eu estaria rezando para aparecer algo que interditasse o debate emancipatório e crítico sobre o princípio da precaução, sobre a força dos saberes dos povos do sul global e, inclusive, penalizasse, punisse, colocasse no rol de potenciais quase que criminosos movimentos sociais e cidadãos que queiram criticar a solução das vacinas e o poderio da indústria farmacêutica nesse momento. Então, eu queria terminar por aqui, vou interromper aqui a minha apresentação para colocar esse tema para o nosso debate e dizer que a gente está envolvido numa grande confusão. Não é trivial a saída dessa confusão. No debate a gente vai colocar alguns elementos, mas no nosso caso, a gente sabe que temos fé na humanidade e fé no futuro, que a transformação da crise atual, civilizatória, passará pela transformação da dominação do norte global e sul global e uma articulação dos processos emancipatórios do norte global com os saberes e práticas emancipatórias vindas dos povos do sul global e o papel estratégico de povos indígenas de matriz africana e de camponeses na reconstrução da relação entre sociedade e natureza, inclusive dentro das cidades. E que se trata de um enorme desafio, porque os ferramentais teóricos, inclusive críticos das ciências sociais humanas e, de um modo geral, da academia, colocam enormes barreiras para a gente fazer esse diálogo intercultural e uma ecologia de saberes que apoiem esses movimentos emancipatórios numa outra perspectiva. Então, é isso. Bom, obrigada, né, Marcelo? Deixou uma questão aí bem instigante no ar. Vou passar a palavra para o Alan, e aí depois a gente tenta debater, né, essa questão. Obrigada. Obrigado, né, Marília, pelo convite. Na pessoa da Marília, eu agradeço toda a turma aí, as professoras, os doutorandos, né, do programa aí da UFRJ. Agradeço demais o convite, né, a oportunidade para bater um papo com vocês, e também na companhia do professor Marcelo, né, que é uma figura importante, né, no Brasil já para
essa confluência de saberes mesmo, né? É uma referência para mim também. Eu também estudo os textos do professor Marcelo, então para mim também é um prazer estar aqui na companhia dele. E eu também vou apresentar uma série de slides. Já está dando para ver, né? Tá, então eu vou iniciar a conversa aqui. Eu coloquei um S entre parênteses no título da mesa, né? Foi proposto como desmatamento, agronegócio e pandemia. Como eu não vou discutir só especificamente a pandemia da Covid-19, vou tentar abrir um pouco o escopo para esse modo capitalista de produção de pandemias, eu adicionei um S ali, para nossa miséria e tragédia futura, né? Não gostaria de pôr o S, mas ele está aí. Então, eu tenho trabalhado com esses antecedentes aqui, para pensar a pandemia da Covid-19, porque diversos estudiosos já colocam o surto de peste suína africana, que aconteceu principalmente no Sudeste Asiático, entre 2018 e 2019, como um antecedente da pandemia da Covid-19. Então, acho que é uma primeira camada para a gente conversar, né? Essa epizootia, né, essa epidemia entre animais outros que humanos, ela foi devastadora. O vírus da peste suína africana, como o nome diz, ele tem a sua origem na África subsaariana, só que esse surto, ele evoluiu a partir de uma cepa chamada de cepa da Geórgia, que emergiu no país chamado Geórgia, na Europa, né? E dali ele se espalhou para a Eurásia, né? Para a Rússia, para a China, e entre 2018 e 2019 ele teria levado à morte até 150 ou 200 milhões de porcos pela doença ou por abates sacrificiais que tentaram conter o espalhamento ainda maior da doença. Então, é um vírus que causa altas taxas de letalidade em rebanhos de porcos. E, diante dessa gigantesca mortalidade de porcos, o mercado de carnes global passou por uma reestruturação. Isso na antessala da pandemia. E uma das principais consequências que eu queria trazer para a conversa foi sobre o mercado de carnes não convencionais, chamadas carnes não convencionais. E isso impactou, eu vou falar rapidinho já adiante, a própria emergência do SARS-CoV-2, né? Então, antes de passar para o SARS-CoV-2, eu só comentaria dois aspectos ainda da peste suína africana, é que há umas 2 semanas, não mais que isso, foi identificado pela primeira vez o vírus da peste suína africana no continente americano. Então, esse mapa, eu até tinha cortado a América, porque não tinha ocorrência de peste suína africana na América. Então, acabou de ter um primeiro caso na República Dominicana. Acredita-se que tenha sido em função, basicamente, 2 hipóteses, ou por comércio de animais vivos, né, um animal para estabelecer os rebanhos iniciais de produção, pode ter sido importado um animal contaminado, ou por algum material que tenha sido capaz de atuar como um meio para o vírus se acumular, né? Então pode ser um fômite, né, um resto de ração, uma poeira, né, da ração. Então tem nos navios que carregam ração, podem ter sido também meios para o transporte desse vírus. E o último detalhe aqui sobre a produção suinícola, né, global. A Argentina recentemente, muito recentemente também, há cerca de um mês, fechou um acordo para a modernização dos seus parques suinícolas para a China. Então a Argentina vai importar 300 mil porcas reprodutoras para montar um parque suinícola que
pretende alcançar a cifra de 14 milhões de porcos em 25 fazendas industriais. Então, assim, não é fazer previsão, não é evidência. Isso vai inaugurar um novo ciclo de epizootias suinícolas na América Latina. Então, é a promessa, não é evidência, é uma promessa. E muito provavelmente pode passar pelo vírus da peste suína africana também. Então, é uma importação de animais vivos de um lugar que tem surtos ativos de escala inaudita, né? Então, para vocês verem como antecedentes da Covid estão se comunicando com a situação territorial latino-americana, né? Mas não há uma relação direta entre a peste suína africana e a Covid-19. Há uma relação indireta, porque uma vez que esses animais tenham sido sacrificados nessa escala, como eu dizia, o mercado de carnes não convencionais avançou sobre, por exemplo, a produção pecuária intensiva de pangolins, né? Que são esses animais mamíferos escamosos, que estão na foto aqui no canto inferior à esquerda, que não tem ocorrência nas Américas. As províncias ao sul de Hubei, né, em Hunan, Guangxi, se tornaram polos mesmo de pecuária intensiva desses animais não convencionais. E os estudos de filogeografia, né, de mapeamento genético dos vírus que foram sendo encontrados, apontam para a possibilidade do vírus original, né, que acredita-se encontre nos morcegos o seu repositório original, tenha transbordado para pangolins, né? Então foi encontrado um vírus com alta similaridade com o SARS-CoV-2, que se tornou pandêmico em pangolins. Também existem hipóteses sobre a possibilidade desse contágio com pangolins, entre pangolins e morcegos, ter acontecido a partir do guano de morcegos. Fato é que tem uma relação crescente de similaridade genética entre os vírus de morcegos, de pangolins e humanos. Então, e essa pecuária, ela estava em franco processo de modernização. Então, sistemas de venda de carne de pangolim pela internet, é uma iguaria, então são preços muito, muito altos, chega a $100 o quilo da carne de pangolim. E mercados on demand, você compra pela internet, te entrega em casa. Então, não se trataria aqui vou falar um pouquinho também adiante, de modos tradicionais de produção e consumo da agropecuária chinesa, que tem suas tradições milenares e que não encontram repercussão nessas práticas contemporâneas de pecuária intensiva, que estão mais ambientadas no campo da revolução pecuária do século XX, né, cuja matriz é ocidental e moderna, né. E para lembrar também que, por mais que a gente se impressione, né, com o surto do coronavírus e várias camadas de fake news e de notícias tendenciosas, interpretações muito enviesadas, tentem apontar um excepcionalismo chinês ou um orientalismo na emergência da pandemia, nos últimos 18 anos, foram 3 surtos de coronavírus no mundo, né? Então, o SARS-1 em 2002 e o MERS em 2012, ambos, se não me engano, levaram cerca de 800 pessoas à morte, cada um dos surtos, ambos surtos causados por coronavírus diferentes. Em geral, os coronavírus encontram nos morcegos os seus repositórios naturais. Então, cada um com a sua particularidade, mas tem uma linha de fuga que aponta para o contato crescente de humanos e morcegos a partir da destruição das florestas que os morcegos usam como áreas de pousio e forrageamento, né? E também uma coisa que a primeira vez que eu me deparei, um tema que a primeira vez eu me deparei me surpreendeu, é que a explicação arquetípica do surgimento da pandemia da Covid-19 pode ser encontrada nos surtos de ebola mais recentes, né? O vírus da ebola, que é um flavírus, não é diferente do coronavírus, outra família,
ele também encontra nos morcegos os seus repositórios naturais. E a África já passou por alguns surtos de ebola ao longo da segunda metade do século XX. O primeiro surto aconteceu entre o Sudão e o Congo, então na África Oriental, Centro-Oriental, na década de 70. E teria levado à morte aproximadamente 200, 300 pessoas na década de 70. Já a partir do impacto do neocolonialismo, principalmente das produções de algodão, existem estudos específicos sobre isso que é interessante de levantar. Mas o fato é que em 2002 teve um outro surto com um número de mortes muito semelhante. E já em outra região da África, na África Ocidental, ali na Guiné, na Costa do Marfim. E depois de aproximadamente 10 anos, entre 2013 e 2015, um terceiro surto. E esse com uma escala também inaudita. Então, 11 mil pessoas morreram no surto de 2013 e 2015. E como que a gente sai de uma doença que tem uma dinâmica provinciana, de pequenas cidades e zonas rurais adjacentes, que por duas vezes, no intervalo de 35 anos, matou 200, 300 pessoas, para uma epidemia regional que leva 11 mil pessoas à morte, né? E a explicação do Rob Wallace, né, que ele escreveu um livro especificamente sobre isso, chamado Ebola Neoliberal, é que existiria uma mudança territorial, né, a mudança do uso do solo, impactada por novos circuitos de financiarização da terra, né, na esteira dos projetos chamados de desenvolvimento territorial, capitaneados pela pela própria Organização Mundial do Comércio, que aponta, o Banco Mundial, com seus relatórios, que apontam a África Ocidental como um depósito de terras agricultáveis subutilizadas. O Banco Mundial sempre acenando em direção a essa possibilidade de extrapolação de ganhos financeiros. Então, até o Banco Mundial, até num relatório feito no Brasil, aponta a África Ocidental como a última fronteira financeira global. Então, os capitais financeiros de olho naquelas terras e na transformação daquelas terras em ativos financeiros. Esse processo, que é muito recente, que tem a ver com a entrada do capitalismo nessa etapa de acumulação crítica e ficcionalizada, levou uma nova, desde o começo do século XXI, principalmente, levou a um desflorestamento, um desmatamento gigantesco, então, por volta de 500 mil quilômetros quadrados de área, né, substituída por monocultivo, principalmente de óleo de palma, né, de palmeiras, os dendezeiros para extração do óleo de palma, substituição das florestas, das áreas de pouso de morcegos e a concatenação de circuitos de capital, terra e trabalho, né, de trabalhadores, alinhados em direção a contágios que deixaram de ser fortuitos e passaram a ser recorrentes, né? Então, a biologia viral mudou pouquíssimo, né? Então, não se tratou aqui de uma transformação na dinâmica, no curso clínico da doença. As taxas de mortalidade permaneceram muito semelhantes entre os anos 70 e os anos 2000. O que mudou foi o território, né, e o impacto da modernização desse território pela financiarização da terra. Então, isso fez a ebola ser mais mortal. E a lição que a gente tira disso é que uma pandemia nunca se resume a um vírus, ao comportamento de um patógeno. Ela se comunica fundamentalmente com as dinâmicas territoriais, econômicas, ecológicas. E passando para outro patógeno, uma outra família de patógenos, a influenza, né, a gripe, também tem a sua história de epidemias, de surtos epidêmicos e até pandêmicos,
intimamente ligada com as atividades capitalistas, né, a capitalização da pecuária, né, aquilo que tem se convencionado chamar de revolução pecuária, que é um processo que remonta à década de 40 nos Estados Unidos, quando o paradigma do monocultivo genético, ou da monocultura genética de animais da pecuária intensiva, basicamente porcos e frangos, né, galinhas poedeiras, passa a se generalizar como modo universal de produção animal. Basicamente, a partir do melhoramento genético de animais, grandes corporações vão desenvolvendo linhagens de animais que são produzidas em detrimento ou em função dos níveis de produtividade de carne, né, e de velocidade de postura de ovos. Esse processo vai eliminando a diversidade genética e a diversidade imune dos animais, né, que passam a ser criados em grandes galpões de confinamento animal, né, no começo em 5, 10, 25, até 50 mil animais por bandos, né, e rebanhos, e até a gente atingir esse cenário, né, de proliferação de surtos, né, de influenza nesses grandes galpões de criação e abate e frigoríficos de abate de frangos e porcos. E a influenza, ela, por mais que a gente possa remeter ela a outros surtos, como da chamada gripe espanhola, né, no começo do século XX, ela ficou basicamente debaixo dos panos ao longo do século XX, com pequenos surtos espalhados pelo mundo. Com a Revolução Pecuária, um outro pesquisador, o Mike Davis, né, costuma dizer que a Revolução Pecuária colocou a influenza numa pista de alta velocidade de aceleração da sua virulência e da sua patogenicidade, né, muito em função dessa nova dinâmica ecológica inaugurada pela pecuária intensiva, né, que é basicamente a destruição ambiental, a drenagem de áreas úmidas, que são usadas como pousio e forrageamento também para as aves silvestres, aquáticas, que são as aves que naturalmente portam cepas muito pouco patogênicas do vírus da influenza, e a substituição dessas paisagens pela grande monocultura de grãos, como a soja, né, que acaba por aproximar a interface entre animais, repositórios de vírus, nesse caso aves silvestres, e aves de criação em escala, né. Isso acelera o ritmo de transbordamento dos vírus para as aves de criação intensiva, acelera os processos de evolução viral, incrementa a capacidade de dano que esses vírus são capazes de causar aos hospedeiros, animais, outros que humanos no primeiro momento, depois aos humanos no segundo momento, e também as próprias infraestruturas do agronegócio começam a atuar como polos ou hotspots para o superespalhamento dessas doenças infecciosas. Então, remetendo rapidamente aos últimos surtos de influenza, né, um pesquisador, um filogeógrafo, né, geneticista, chamado Kenneth Shortridge, já vinha fazendo estudos em Hong Kong desde os anos 80. E ele encontrava lá em uma rede de frigoríficos de Hong Kong uma cepa de influenza que foi evoluindo debaixo da cobertura vacinal. O governo chinês, o governo de Hong Kong ofereciam aos plantéis de aves, muitas vezes também os surtos de influenza, eles sobre os animais, levavam a grandes mortalidades, as próprias corporações levavam os animais a grandes abates sanitários, então sempre aves sendo levadas à morte, e campanhas de vacinação. E esse pesquisador, o Kenneth Shortridge, ele encontrou uma cepa que ia sobrevivendo
por baixo de todas essas intervenções de biossegurança que o agronegócio era capaz de oferecer. Inclusive, incrementando a sua virulência, em que pese as intervenções em biossegurança. Teve um primeiro problema no fim dos anos 90, 98, depois, em 2005, uma epidemia, né, mesmo. Coloquei os dados aqui, 140 milhões de aves mortas ou sacrificadas e algumas centenas de pessoas mortas. Depois, um outro surto já no México, né, que levou à morte, surgiu no México, que teria levado à morte cerca de 500 mil pessoas no mundo, né, causado já pela variante, pela cepa H1N1 da influenza, que teria emergido numa grande fazenda de uma empresa chamada Granjas Carroll, que é uma subsidiária da Smithfield, que é uma das maiores empresas, corporações do ramo da suinocultura no mundo, que hoje já foi adquirida por um fundo de investimentos de capital aberto em Hong Kong, então já é a grande corporação suinícola. Então essa empresa, né, que operava também no México, na província de Veracruz, foi identificada como a origem dessa cepa que se tornou pandêmica, né, foi uma pandemia de influenza em 2009. E para o Rob Wallace, ele chama essa cepa, esse surto de gripe nafta, né, porque teria sido o acordo regional do México, dos Estados Unidos e Canadá, ali da América do Norte, teria sido o input necessário para a emergência dessa cepa, em razão de todos os impactos econômico-produtivos e epidemiológicos que a exportação da produção a terceirização, digamos assim, da produção de porcos dos Estados Unidos para o México teria sido responsável por essa cepa. Então, as análises genéticas desse vírus já conseguem identificar que é um vírus que tem várias... ele é produto de diversas cepas que foram cruzando, cepas que são de diversos lugares do mundo. Então, já é possível afirmar, é uma cepa global, né? São cepas do Japão, do Sudeste Asiático, dos Estados Unidos, e que ali no México encontraram condições para emergir, né, e causar esse surto pandêmico. Eu coloquei algumas referências aqui, não deu tempo de falar, mas a gente pode deixar para o debate, mas eu só gostaria de acenar em direção a uma coisa que o professor Marcelo já estava dizendo também, é que a eugenia, né, o racismo e o patriarcado estão na raiz mesmo dessa revolução pecuária. Então, o Robert Kurz, que é um pesquisador alemão, um ensaísta alemão, ele tem um livro chamado O Livro Negro do Capitalismo. Dentro desse livro tem um capítulo chamado A Biologização da Sociedade Mundial. E ali tem passagens muito interessantes que mostram como a eugenia, o paradigma da eugenia, que estava fermentando e se espalhando nas sociedades eugenistas da Califórnia, do Kansas, né, nos Estados Unidos, nos anos 20, então antes do surgimento do fascismo histórico, né, tem uma comunicação subterrânea com as ações agropecuárias que vão surgindo ao longo da segunda metade do século XX. Então, a eugenia é um tipo de solo comum que habita as inovações agropecuárias que vão dar na monocultura genética. Então, tinha até uma coisa que acontecia que nas feiras agrícolas do Kansas tinha um tipo de atração bizarra que se chamavam Fitter Families, né? Que era um palco no meio da feira rural em que as famílias que se acreditavam mais melhor adaptadas geneticamente subiam no palco para se apresentar, para apresentar o corpo, os filhos, o homem e a mulher. Isso, atividades organizadas pelas sociedades eugenistas, né? E a revolução pecuária é a aplicação contumaz da eugenia, né, na pecuária, né? Então, recomendo a leitura
desse capítulo, desse livro. É muito interessante. E existem outras camadas. Então, por exemplo, a Mônica Gisolfi mostra como a pecuária, que a gente habitualmente chama de moderna agora, mas da pós-revolução pecuária, né, então do século XX, ela surge da apropriação da atividade de criação de aves, principalmente, que o próprio patriarcado, historicamente, delegou às mulheres como atividade reprodutiva nas fazendas, no sentido daquilo que a Silvia Federici chamaria de atividade reprodutiva, né? A própria economia empresarial masculina se apropria de uma atividade que era relegada como feminina e transforma essa atividade em atividade corporativa, né, capitalista. Então existe um ataque, né, e uma modernização capitalista de uma atividade que era relegada como uma atividade feminina pelo próprio patriarcado, né, não é uma atividade essencialmente feminina, é uma atividade delegada pelo patriarcado às mulheres nas fazendas até meados do século XX. Né. Isso também aconteceu no Brasil, apesar de a Mônica Gisolfi fazer esse estudo para o sul dos Estados Unidos. E outra referência que eu acho interessante de estudo é o Walter Johnson, que tem um livro chamado The River of Dark Dreams, em que ele mostra como a economia algodoeira norte-americana era fundada num paradigma de simplificação ecológica das paisagens e da força de trabalho, né, de forma racista, né, e ecologicamente sustentável. Isso é impressionante. Então, os fazendeiros do século XVIII, XIX, mais XIX do que XVIII, nos Estados Unidos, viam os empreendimentos de cotonicultura, né, de produção de algodão, como atividades que deveriam ser sustentáveis, e parte dessa sustentabilidade, desse entendimento de sustentabilidade, passava pela redução da força de trabalho ao hand, né, a mão, que a gente chamaria de mão de obra escrava, né, então a redução de um ser humano integral à sua mão, à sua força de trabalho, vista como um dos inputs, né, de um sistema sustentável. Então, também a sustentabilidade tem raízes funestas na história da modernização, né. Referências que eu acho interessante para estudo, né, que estão no livro do Rob Wallace, no Pandemia e Agronegócio. É que basicamente uma imagem que mostra como esse processo ecológico aconteceu na China, né. Duas imagens de satélite mostram a drenagem do delta do Rio das Pérolas, ali entre Hong Kong e a China continental, diante desse largo processo de generalização da pecuária intensiva, principalmente de aves e suínos, né? Então, o delta foi drenado, as aves perderam a área de pouso e forrageamento, passaram a conviver de forma mais próxima com as aves de criação intensiva, né? Isso a gente vê do espaço, né? Isso. E para trazer para o dia de hoje, né, a China, assim como o Brasil, o Canadá, a Argentina, os Estados Unidos, dobra a aposta no paradigma da biossegurança. Então, também há um mês foi inaugurado parcialmente um parque de fazendas verticais de criação de suínos na província de Hunan, na China, que vai abrigar, quando estiver integralmente inaugurado, mais de 2 milhões de porcos, né, com diversas inovações em biossegurança, como controle de temperatura por câmeras infravermelho e uma série de outras questões. Então, o agronegócio não se dobra, ele dobra a aposta na biossegurança, né. E, como eu estava comentando antes, esse não é o modelo agropecuário tradicional chinês. Então, se a gente fosse buscar qual é o modelo tradicional chinês, dá para dizer que o principal, que surge já há quase 1.800 anos, foi desenvolvido inicialmente na dinastia Han, na China, né? E ele se trata de um mosaico de uso da paisagem a partir de um arranjo multi-espécies, né, de animais e plantas,
Então tem uma imagem aqui, uma fotografia aérea que mostra esses mosaicos em Zhejiang, na China, e cada um desses diques, né, são usados para plantação de arroz no fundo, para criação de peixes, se planta amora nas bordas dos diques, no pé de amora é criado o bicho da seda para a produção do tecido, e ainda ao ar livre são criados gansos, né, patos, né, para o consumo da carne. Isso tudo como uma forma de controle de pragas, gafanhotos, por exemplo, se controla gafanhoto com gansos na China pelo menos há 500 anos, e também um modelo de amplificação da agrobiodiversidade. Esse paradigma, ele atua como uma cascata de proteção epidemiológica, ao contrário do modelo da pecuária, da revolução pecuária, que atua como uma plataforma de testes e evolução de patógenos e de disseminação de epidemias. O problema é que colocar esses dois modelos em contato vai dar curto-circuito, né? Então, na medida em que o paradigma da biossegurança avança sobre áreas como do mosaico, né, os mosaicos são apresentados para a sociedade como um todo como a porta de entrada para os patógenos, porque ali existem diversas cepas, por exemplo, de influenza silvestre ou até dos animais de criação de baixa patogenicidade, que dentro do mosaico não evoluem para cepas de alta patogenicidade, porque o mosaico depende de diversidade imune e genética, mas na medida em que esses animais entram em contato com animais do monocultivo genético, está aberta essa pista de alta velocidade para a evolução viral. Então, o encontro desses mundos, ele é protopandêmico. Não é o modo tradicional chinês que é o produtor de pandemia, né? E aqui mapas para a gente ver como para a China é um grande polo de produção de aves, né? E a gente vê que dos anos 80 para 2010 tem uma transformação da densidade de animais, né, na China. Mas nos Estados Unidos a mesma coisa, no Brasil a mesma coisa. Então, esses dois mapas dos Estados Unidos é interessante porque no primeiro mapa, cada ponto representa um bando de 500 mil aves, em média. E o primeiro mapa é de 1929. Então você vê como tem um espalhamento da produção avícola nos Estados Unidos inteiro. Na década de 90, essa produção foi absolutamente concentrada e cada ponto representa um bando, né, de 1 milhão de aves. É claro que não está todas as aves no mesmo galpão, mas a gente vê essa concentração absurda das aves, que é a amplificação dessa interface de contágio e a produção de todas aquelas condições para melhoramento, espalhamento das doenças, né? Então, Brasil a mesma coisa, né? Então, o Brasil também tem grandes concentrações de bandos de aves. E o mapa da direita, eu acho interessante porque ele mostra as áreas que as aves migratórias usam como pousio, né? Então, e isso é interessante porque as aves migratórias, na América, elas têm circuitos migratórios que vão da Terra do Fogo, na Patagônia, até as Montanhas Rochosas nos Estados Unidos. Teve um estudo de mapeamento genético de influenza que encontrou, por exemplo, uma influenza silvestre no litoral amazônico, acho que, se não me engano, a cepa H11N9, que é uma cepa muito comum em gansos e animais, em aves silvestres nos Estados Unidos e no Canadá. Então, isso mostra como existe um corredor epidemiológico pan-americano. Não existe fronteira para influenza silvestre na América, né, para os repositórios naturais. Ao mesmo tempo, nós estamos transformando os repositórios o tempo todo. Então, depois que estourou a pandemia do H1N1, da gripe suína, foi encontrada a gripe suína em rebanhos de porcos no Brasil, né? Então, a gente vai também interferindo na forma como os animais de criação podem atuar como repositórios para outros vírus que não silvestres, vírus produzidos pela produção industrial, né?
E aqui, só para ilustrar um pouco, né, como a gente está produzindo essas condições de destruição ambiental, desmatamento e drenagem de áreas úmidas. No canto direito inferior tem uma foto de agosto do ano passado, e essa imagem de satélite também é do mesmo período, aquele grande período de queimadas, que até, não sei se no Rio de Janeiro aconteceu, mas em São Paulo o céu ficou preto. A gente viu a fumaça chegar da queimada da Amazônia e do Pantanal, e a imagem de baixo mostra uma área que era alagada e um tuiuiu ali sobrando, tentando se alimentar, e no meio da fumaça das queimadas, né? E é claro que esses animais vão procurar se alimentar nas sobras das grandes fazendas monocultoras de grãos. E, bom, o Brasil é um grande, diria o tio do Homem-Aranha, né? Com grandes biodiversidades vem grandes responsabilidades. Nós temos uma fauna maravilhosa, né? E com uma biodiversidade que nós nem sequer conhecemos, né? No nível do viroma, né? Das paisagens de patógenos, o professor Pedro Vasconcelos do Pará diz que a gente não conhece 1% do viroma, e provavelmente muito menos que 1%. E a gente tem, por exemplo, nas aves silvestres, tem influenza silvestre no Brasil, mas nas aves de criação domésticas também tem influenza. Nas aves de criação industrial, eu não encontro inquérito epidemiológico. Até onde eu sei, o professor Marcelo pode me ajudar, não existem pesquisas sendo feitas de forma extensiva para identificar se existe influenza nas operações intensivas. É muito difícil encontrar informação sobre abate sanitário de aves no Brasil, então também fica difícil de saber se existe doença, se existe o vírus, se existe doença, se as aves estão morrendo. Fato é que em suínos existe influenza, existem pesquisas mostrando que em suínos de criação intensiva tem casos de morte, inclusive de suínos. Mas os vírus, os repositórios naturais de vírus no Brasil também estão ligados a diversas outras famílias de vírus. Então, o Brasil não sei se é o primeiro, mas provavelmente é um dos países com maior diversidade de morcegos do mundo. Então, no Brasil já existem identificados cerca de 180 espécies de morcegos. Para cada espécie de morcego, estima-se que existam até 3 espécies de coronavírus. Então, o Brasil pode ter até 500 espécies de coronavírus diferentes. Os morcegos portam outros vírus, além dos coronavírus. Foi encontrado recentemente 2 espécies de hantavírus em morcegos no Mato Grosso. Hantavírus, que existem várias espécies de hantavírus, em geral encontrados em roedores silvestres, causadores de síndromes pulmonares e até febres hemorrágicas, doenças muito graves, assim como os arenavírus, que também se encontram em roedores silvestres. Os arenavírus, como o vírus sabiá, por exemplo, que tem, de acordo com as pesquisas, taxas de letalidade que podem bater 40%, que é a taxa da ebola. E a gente ainda tem as nossas arboviroses, que são muitas, né? Então, até eu fiz um breve resumo aqui. A gente já junta a dengue, a zika, a chikungunya, a febre amarela com outros patógenos que têm possibilidade de se tornar endêmicos para além da Amazônia, né? O ouro-poste, o maiaro. O maiaro já foi identificado desde 2016, pelo menos em Niterói, no Rio de Janeiro. Então, e eles são transmitidos por Aedes aegypti, o Culex, que é o pernilongo comum. Então, o professor Pedro Vasconcelos, de novo, alerta para a possibilidade do maiaro se tornar endêmico no Sudeste. E também o vírus do Nilo Ocidental, que não é originário do Brasil, claro, da África, mas já existem surtos no Brasil. E entre os arenavírus, por exemplo, o Brasil já é o país que tem mais arenavírus identificados no mundo. Então, o aporé e o chapuri foram identificados recentemente. Bom, toda esse caldeirão, né, ele é objeto de reflexão crítica já há décadas, por uma perspectiva chamada de One Health, ou de saúde única, que procura mapear os riscos para estimar, né,
a emergência de epidemias e pandemias. Então, esse mapa do professor Stephen Morse, de cima, né, faz uma modelagem assim, muito incipiente ainda, apesar de ser já uma pesquisa gigantesca, que mostraria a possibilidade, a variação da possibilidade de risco para novas epidemias ao redor do mundo, levando em conta uma análise multidimensional e transdisciplinar, né? Uso do solo, histórico de transbordamento de zoonoses e assim por diante. E, recentemente, essa pesquisa coordenada pela professora Cláudia, a professora da Fiocruz, a Cláudia Codesso, né, sobre a dinâmica epidemiológica da Amazônia, né, a equipe inteira fez uma modelagem para a variação de diversas doenças em relação ao uso do solo. Então, essa área em laranja e roxo, principalmente a área em roxo, ela concentra a produção de soja, de grãos, né? E nessa área, em geral, tem uma grande incidência para arboviroses, principalmente a dengue. Então tem uma correlação aí entre a produção de soja e a arboviroses, que é uma coisa interessante, né, de ser observada. Mas, assim, eu acredito, a partir do estudo do Rob Wallace, que a perspectiva da One Health ainda não é suficiente, né, em que pese envolver equipes gigantescas de pesquisadores com esforços assim que às vezes duram anos para fazer uma modelagem. O Rob Wallace e a equipe dele defende uma abordagem mais profunda ainda, que eles chamariam de saúde única estrutural. E eu peguei um exemplo aqui para mostrar como seria uma abordagem de saúde única estrutural. Eu participei de uma atividade no fim de semana com outro abrasquiano, o professor Walter Pignotti, lá do Mato Grosso, e nós estávamos conversando sobre a produção de soja no Mato Grosso. E depois da conversa com ele, eu já estou me convencendo de que a produção de soja ela também está ligada a riscos crescentes de surtos por hantavírus, né? Então eu trouxe um exemplo aqui dessa possibilidade de estudo, de pesquisa numa perspectiva em saúde única estrutural. Pegando o exemplo do município de Sinop, no Mato Grosso. E, bom, pelo histórico de estudos da geografia crítica, né, Sinop, ela aparece como esse tipo de cidade sem infância, né? Pelo menos assim a Odete Seabra e o Sérgio Martins, a Odete de São Paulo, o Sérgio de Minas Gerais, que estudaram cidades da franja da sojicultura no Mato Grosso nos anos 90, pelo menos assim eles chamam essa cidade sem infância, porque seriam cidades que já teriam nascido na idade adulta dos circuitos financeiros de monocultura de commodities globais. Por isso são cidades sem infância, né? Então, também dizem assim, cidades que surgiram da produção telescópica do espaço pelo Estado, né, que vai criando essas zonas de produção e modernização territorial, né? Numa abordagem One Health, a gente abordaria esses três vértices, né, da saúde dos animais, a saúde dos humanos e a saúde das paisagens, né? Uma abordagem saúde única estrutural precisaria ser considerada também os circuitos de terra, trabalho e capital. Então, como essa imagem mostra aqui, entre os anos 80 e os anos 2015, 2016, houve uma transformação fundamental da paisagem pelo avanço da monocultura de soja, movido pelo um processo de modernização com fornecimento de créditos públicos, né, e circuitos internacionais de financiarização da terra, e grilagens, land grabbing, uma série de temas que nós estudamos na geografia, né, circuitos de ficcionalização do capital, investimentos de fundos de pensão públicos, né, de empresas públicas, circuitos de migração, né, de semi-proletarização, então relações de trabalho, tudo isso está no escopo da geografia crítica, né, e é fundamental para entender essas dinâmicas, e escapa um pouco do escopo da saúde única, que não, para o Rob Wallace, por exemplo, ainda boa parte dos estudos está presa num tipo de epidemiologia colonial que imputa
a populações ou culturas locais e seus hábitos de consumo, suas formas de sepultamento de mortos, responsabilidade por surtos epidêmicos, né? Então, uma abordagem estrutural seria necessário desenhar uma rede que extrapola o local, né? Uma rede de geografia, uma geografia relacional, né? Das relações mesmo, né? Que produzem esses surtos, né? Então, a gente precisaria olhar o impacto sobre a fauna e o viroma a partir também dos circuitos de financiarização do capital, né? E, bom, como eu disse, o hantavírus está relacionado a roedores e também morcegos, né, que vão se habituando a sobras de produção de grãos. Eu fiz um trabalho de campo em 2012, no Mato Grosso, e eu vi a fauna silvestre se adaptar ao transporte da soja na ferrovia, na Ferronorte. Então é uma cena assim, impressionante, porque por um lado é lindo, você vê aquele bando de araras voando, correndo atrás, né, voando atrás dos vagões de trem de soja, e ao mesmo tempo o trem passa e fica aquela soja que cai para fora do vagão, a soja vai se decompondo, aquilo tem um cheiro de matéria orgânica decomposta, é um cheiro horrível, e os animais se alimentando daquilo e vão se desabituando dos outros lugares que estão sendo destruídos, desmatados, é uma cena catastrófica mesmo, né? E, bom, a gente tem exemplos no mundo em que as grandes produções de grãos impactaram muito forte a população de roedores silvestres e também roedores exóticos. A China e a Austrália passam recorrentemente por problemas de descontrole de fauna de roedores. Então, até, não sei se já acabou, mas 2021, começo de 2021, a Austrália estava com um surto de roedores, filme de terror, assim. Para vocês terem ideia, a densidade média de roedores silvestres no Cerrado brasileiro é entre 10 e 30 animais num campo de futebol. Na Austrália, estava chegando a 1.000 animais na mesma área. Eles estavam avançando em bandos, assim, e atacando as casas das pessoas. As pessoas estavam saindo de casa e se abrigando nos silos, e, assim, e surtos de febre hemorrágica, de hantavirose, tudo relacionado a esse descontrole de fauna portadora de vírus nas franjas da expansão do agronegócio e também em áreas consolidadas já do grande monocultivo. E para encerrar, porque eu já falei demais aqui, eu já me desculpo antecipadamente, perdi um pouco tempo, mas também eu acho muito importante trazer as cosmovisões indígenas que carregam outras racionalidades, né, para interpretar esse modo capitalista de produção e espacialização de doenças, que muitas vezes a gente pena para entender e muitas cosmovisões já sabem há séculos. Então, eu trouxe um quadro de um indígena Huitoto do Peru, que se chama Covid-19, Luta contra os Avós. E nesse quadro tem várias entidades ali jogando setas contra um monstro, né, que é a Covid-19. E uma forma de ler esse quadro, não é exatamente o que o Jean-Pierre Chomel faz nesse livro, mas é possível ler esse quadro a partir desse texto de Jean-Pierre Chomel, que é um antropólogo francês. Escreveu esse texto curtinho, de 5 páginas, chamado Setas Mágicas como Vírus, né, que mostra como em várias cosmovisões de povos da bacia amazônica existe um entendimento de entidades imateriais, né, que estão num jogo, numa luta muito constante, né, de autoproteção e adoecimento com diversas entidades da floresta, né, coisa que, por exemplo, os Yanomami tem muita clareza de entendimento. Então, o Davi Copenau, ele fala que para os Yanomami, a entidade do morcego, ou a entidade do chapiri do morcego, está relacionado à doença e enfraquecimento, né? Justo o morcego, né, que a gente sabe que é repositório de vírus, a entidade morcego, a entidade imaterial dos morcegos para os Yanomami está relacionada à doença e enfraquecimento. E é claro que eles não matam os morcegos. Eles convivem de forma cautelosa, né? Então, desculpa de novo pelo excesso de tempo que eu tomei de vocês e
Eu passo a bola. Muito obrigado, Alan, pelas colocações. Obrigado, Marcelo.